turminha do 5º ano B da Escola Coronel Virgílio Távora, minha turma querida, que eu estou com muita saudade de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos hoje iniciando a nossa semana, hoje segunda-feira, com a nossa aulinha de matemática. Gente, há 2 semanas nós estamos sempre estudando o que está dentro dos números racionais. Eu já havia falado para vocês anteriormente, né, que dentro dos números racionais nós podemos encontrar fração, número fracionário, porcentagem e números decimais. Fração nós estudamos 2 semanas atrás. E na semana passada nós estudamos porcentagem. Ou seja, essa semana nós iremos ver sobre números decimais, ou seja, números na forma de número decimal, na forma decimal. O que é isso, né, gente? Onde a gente pode estar encontrando esse tipo de número no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em quase tudo. Vocês lembram que eu falei que a fração estava presente em muitas ocasiões do nosso dia a dia? Assim também os números decimais. E, posteriormente, vocês vão entender a relação que existe entre esses números aqui, tá? A forma como eles são apresentados. Então, quando a gente tem compra e venda, né? Quando a gente conta dinheiro, principalmente envolvendo moedas também, nós estamos tendo aí números decimais na forma decimal. Por exemplo, R$10,50 é um número em forma decimal, tá? Outra situação do cotidiano é quando a gente tem um cálculo de tamanho, de comprimento ou de distância. Por exemplo, quando tem aquelas provas, né, de esporte, de arremesso, né? Qual foi a distância do arremesso? A gente pode estar registrando aí números decimais. Quando a gente vai ver a altura de uma pessoa, o comprimento de uma mesa, de uma lousa, como essa, de um móvel, tá? E aí a gente tem aí presente também números decimais. A gente vê numa régua números decimais, tá? Numa trena, né? Na fita métrica. Outra situação também é no peso. Coisas que nós estudamos, né? Medida de comprimento, medida de massa, a medida de capacidade também, tá? Tanto no peso, né? A gente vê qual o peso de um produto. Digamos que tenha aí meio quilo. Como é representado esse meio quilo, né? 0,5 quilogramas, então já é número decimal. A questão também de litro e mililitro, né? ml. Também nós vemos muito a questão do número decimal. Outra situação também é o tempo. O tempo é muito utilizado em esportes, o tempo que passou em uma corrida, quantos segundos, quantos minutos, né? Aí coloca lá tantos minutos e tantos segundos. Isso também é a questão entre aí os números decimais, enfim. A gente tem uma infinidade de situações do nosso cotidiano que a gente pode estar encontrando os números decimais, tá, gente? Agora eu venho apresentar para vocês o QVL dos números decimais. No nosso sistema de numeração decimal, por que decimal? Porque nós temos o padrão 10, né, os nossos números, então nós já estudamos, né, que nós temos aí unidade, dezena, centena, unidade, milhar, sempre essa ordem. Só que esse lado aí é a parte inteira do número. Hoje nós vamos ver o outro lado, como se diz, o outro lado da moeda. Nós vamos ver, popularmente chamando, a parte quebrada, entre aspas, tá? Do número também, tá? Tem uma pessoa que sempre me ensinou a dizer assim, o que é número decimal? É um número quebrado. Ou seja, não é um número inteiro, né? A gente falando assim na nossa linguagem informal, número decimal, ele não é um número inteiro, ok? Então a gente vai entender como é que funciona. Observem aqui comigo, tá? Aqui, quero que vocês olhem só essa parte, primeiramente. O que nós temos aqui? O que vocês já conhecem. Unidade, dezena, centena. E mais pra cá, se depender do número, tem mais, né? Disso vocês também já sabem.
Só que dessa vez nós temos uma tabela diferente. Observe que essa tabela ela tem duas partes e ela está dividida por uma vírgula. Outra característica do número decimal, ele tem sempre a presença de vírgula, tá? Essa vírgula ela vai separar a parte inteira da parte decimal que a gente chama, da parte quebrada, tá? E nessa parte quebrada, nessa parte decimal, o que é que nós temos? Assim como aqui nós temos unidade, dezena, centena, aqui nós também temos, só que com outros nomes, tá? Aqui nós temos os décimos, eu não sei se está dando para ver aí, porque o flash está focando bem aqui, né, o brilho da câmera, mas aqui é décimos. Aqui nós temos centésimos e aqui nós temos milésimos. O décimo é o inteiro, é a parte inteira dividida em 10 vezes. O centésimo é a parte inteira dividida em 100 vezes. E o milésimo é a parte inteira dividida em 1000 vezes, ok? E tia, como é que a gente usa isso? Como é que a gente encaixa isso? Vamos lá. Observem que aqui eu coloquei alguns números, tá? Eu tenho aqui, ó, 1,2, 25,69, 361,742, 0,06, ok? E eu vou encaixar esses números nessa tabela, nesse QVL, nesse quadro valor-lugar. Então, vamos lá, vou pegar até aqui de outra cor. Vamos começar aqui com 1,2. Lembre-se sempre que a vírgula tem um cantinho certo para ela ficar, ela vai ficar aqui, tá? Então, 1, essa parte sempre de cá, ela é a parte inteira do número, tá? Então, o 1, ele vai ficar na parte inteira. Ele vai valer uma unidade. Essa parte de lá, ela é a parte decimal do meu número, tá? E aí ele se divide bem aqui, parte inteira, parte decimal. O 2, ele vai ficar na parte decimal. Então, aqui eu tenho 2. Ou seja, eu tenho 1 inteiro, parte inteira, e 2 o quê? Décimos. Porque eu não tenho nada no centésimo nem no milésimo. Agora vamos completar com esse número. 25,69. Olha só, vírgula no cantinho dela. Vou começar com a parte inteira. O que é que eu tenho na parte inteira? 25. Então, ó, 25. Ó, agora já preenchi aqui na dezena. Aqui eu não tenho nada porque eu só tenho uma unidade. Então, na minha parte inteira eu tenho o quê? 25. Vamos ver o que é que eu tenho na minha parte decimal. Tenho 69. Aí eu escrevo normalmente o 69. E aí, como é que eu posso dizer o que é esse número? 25 inteiros, porque está na parte inteira, e 69 décimos ou centésimos. Eu vou dizer onde terminou. Ele terminou no centésimo. Então, eu vou dizer 25 inteiros e 69 centésimos. Ok? Agora, esse número aqui, ó. Veja como ele é grande. 361,742. Ó, bote a vírgula no cantinho dela. Aí, nós vamos completar. 361. Parte inteira. Agora, a parte decimal. 742. Ok? Então, como é que fica esse número? 361 inteiros e 742 o quê? Onde é que está terminando, ó? Milésimos. Então, 742 milésimos, certo? Agora, vamos para o nosso último número. Aqui, mais uma vez, ó, vírgula no cantinho dela. E aí, eu tenho nada na minha parte inteira. Veja que na minha parte inteira tem o quê? 0. Então, eu vou completar com 0. E aqui nos meus décimos tem um 0 e depois tem um 6. Aí tem aluno que diz assim, tia, aqui tem um 0, não tem problema não. Né? Diz assim, não tem problema não, eu vou colocar o 6 aqui, vou colocar um 0 aqui não, vou colocar um 6 mesmo. Se você colocar um 6, vai ficar 6 décimos. E esse número, ele não é um 6 décimo.
Ele, ó, tem um 0 aqui, tem que colocar. E ele tem um 6 bem aqui. E aí, o 6, ele tá nessa posição. Se você pular esse 6 para cá, ele vai perder o valor dele, tá? Então, aqui, ó, é 0,06, não é 0,6. Então, 0,06. Como é que a gente pode dizer o que é esse número? Aqui não tem nada, ele é o quê? 6 centésimos. Ele não é 6 décimos e nem 6 milésimos, ele é 6 centésimos, certo? Então, nós completamos aí a tabela, que é só para exemplificar para vocês, até porque vocês também vão precisar um pouco disso na atividade de hoje, tá bom? E agora, gente, eu vou colocar aqui para vocês um videozinho bem interessante, que complementa essa explicação que eu trouxe para vocês. E depois eu retorno aqui com uma situação, problema bem legal. Vamos analisar o número 39 inteiros e 482 milésimos. Sabemos que os números são compostos por algarismos. Nesse caso, vamos analisar o algarismo que está na posição da unidade. Algarismo 9. O algarismo 9 está na posição da unidade. Qual algarismo está na posição da dezena? Muito bem, o algarismo da dezena é o 3. Vamos analisar agora as partes decimais desse número, que é a novidade dessa videoaula. Qual algarismo que representa os décimos, centésimos e milésimos? Vamos relembrar. Primeira casa após a vírgula, décimos. Segunda casa após a vírgula, centésimos. E a terceira casa após a vírgula, milésimos. Assim, nós temos o algarismo 4 na posição dos décimos, o algarismo 8 na posição dos centésimos e o algarismo 2 na posição do milésimo. Assim, o número formado é 39 inteiros e 482 milésimos. Então, gente, continuando, olha só essa situação, problema que eu trouxe para vocês. Aqui nós vamos entender um pouco a relação que existe entre a fração decimal. Lembra que eu expliquei para vocês que existe a fração decimal, né? E aí, essa relação que tem da fração decimal com os números decimais. Veja só o que diz. Fração decimal, números decimais. Então, tem tudo a ver, tá certo? Vocês vão entender muito bem na próxima semana que a gente vai fazer a relação que existe entre frações, entre porcentagem, entre números decimais, que um está interligado no outro. Mas hoje é interessante vocês descobrirem, pelo menos, uma espécie de como a gente pode identificar a fração, tá certo? Então vamos lá, prestem atenção aqui, ó. Rita fez uma avaliação com 10 questões e errou a terceira e a última questão. Aí nós temos duas perguntinhas sobre esse probleminha. A primeira, a quantidade de questões que Rita errou. Olha só, quer saber as questões que ela errou, não é que ela acertou. A quantidade de questões que Rita errou corresponde a que fração da avaliação? Aí você pode dizer, fração? Como eu disse pra vocês, tá? Que a gente vai ver aí essa relação que existe, uma relação bem estreita, inclusive, entre fração e número decimal, principalmente nesse caso, mas vamos lá. E a outra perguntinha diz, como essa fração pode ser representada na forma decimal, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é responder essa daqui. A quantidade de questões que Rita errou corresponde a que fração? Então, nós tínhamos quantas questões lá na prova? Ó, o todo, 10 questões. Lembra que eu disse para vocês que o todo ele vai ser o denominador, né? O todo, a quantidade que foi dividida. Era uma prova todinha que foi dividida em 10. E ela errou quantas? Ó, ela errou a terceira
e a última, ou seja, ela teve 2 erros. Que fração seria? Se você ainda não conseguiu identificar, olha o que eu montei aqui. Como se fosse um gabarito, tá? De erros e acertos. Então, questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. As questões. E ela errou, ó. Vamos marcar um X. As questões que ela errou. Então, ela errou a terceira, questão 3. E errou a última, questão 10. Então, vamos montar uma fração. Barra da fração. Primeiro, vamos ver quem é o denominador. Aqui foi dividida em quanto? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 é o meu denominador, não é isso? E agora, a gente vai ver aqui quem será o numerador. Quantos aqui tem marcado X? Ó, 2. Então, como é que eu leio essa fração? 2 sobre 10? Não, olha como é que eu vou ler, ó. 2 décimos. É ou não é? 2 décimos é como eu leio essa fração. E eu acabei de mostrar para vocês números decimais onde tem décimo, centésimo, milésimo, não é isso? É ou não é? Então, como é que eu posso representar esse número que está em forma fracionária, o mesmo número sendo em forma decimal? Como eu posso fazer isso? É possível você fazer só pela lógica, tá? Mas também tem a opção que, lembra que eu disse para vocês muitas vezes semana passada, toda fração é uma divisão. Então aqui eu estou vendo 2 décimos, eu estou vendo uma divisão. Então, o que eu vou fazer? Presta atenção, olha, eu vou dividir. Só que sempre o de cima divide pelo de baixo. Lembra que eu disse quando eu vou dividir por 10, por 100, por 1000, eu corto zero? Não é isso? Então, aqui eu não tenho zero para cortar. O que eu vou fazer? Olha o que eu disse na semana passada. Eu corto o zero ou movo a vírgula de lugar. Então, ó, eu vou colocar esse 2 aqui. Lembra que eu disse, todo número tem uma vírgula invisível. Vamos fazer a vírgula aparecer lá no final. Então, ó, eu corto o zero, a vírgula pula para frente. E automaticamente aparece um zero aqui na frente, porque não tem nenhum número, tem que ter um zero. E aí eu tenho aqui 0,2. Então, essa fração 2 décimos é a mesma coisa de 0,2. Vamos colocar esse 0,2, esse número decimal, aqui no nosso QVL? Vamos lá, o que é que eu tenho aqui? A parte inteira, unidade, dezena, centena. Aqui eu tenho a parte decimal, décimos, centésimos e milésimos. Então, eu vou colocar, ó, vou colocar a vírgula, a parte inteira, o que é que tem? Tem um zero. E o que é que tem na parte decimal? Só tem um 2, só aqui. Como é que eu vou ler esse número? Aqui não tem nada, então eu não leio ele. Aqui só tem o quê? 2. Ele tá onde? Nos décimos. Então, como é que eu vou ler? Ó, 2 décimos. Olha só. 2 décimos. Da mesma forma que eu li essa fração. 2 décimos, 2 décimos. Entenderam aí a relação que existe entre as frações e os números decimais? Então, essa fração ela é uma fração decimal, certo? Então, a gente lê 2 décimos e nós temos aqui também 2 décimos, ok? Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui 2 sobre 100, ó, como iria se transformar? Eu leio como? 2 centésimos. Aí eu iria colocar o 2 aqui, faço a vírgula aparecer. Corto o zero e a vírgula pula para frente e automaticamente aparece um zero na frente. Corto outro zero e a vírgula pula para frente e automaticamente outro zero. Ficou 0,02. Olha, se eu fosse colocar aqui, ó, 0,02. Olha onde o 2 estava, nos centésimos. E como foi que eu li essa fração? 2 centésimos. Olha só, se eu fizesse com 1000 também seria milésimos e assim vai. Entendido? Então, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês, né? Como eu também posso representar. Então, como eu represento a fração nesse caso? Seria 2 décimos. E como essa fração pode ser representada na forma decimal? 2 décimos, 0,2. Ok? Então, também aí é uma forma que vocês podem se deparar na atividade de hoje. Agora, eu quero muita atenção para vocês entenderem como vai ser a nossa atividade. Ela vai ser um pouco quebrada, digamos, né? Já que nós estamos falando de números quebrados.
Então, prestem atenção. Eu vou até anotar aqui na lousa, tá bom? Deixa eu apagar aqui um pouco, para que vocês não errem as páginas, não apareça ninguém dizendo: tia, eu errei a página, eu não entendi, eu não sei qual era a página e tal. Então vamos lá, vou colocar aqui de azul, tá? A atividade de vocês hoje, ela será no livro didático, ou seja, no PNLD. Que livro é esse, tia? Eu vou mostrar, porque pode ainda ter gente se atrapalhando. Esse aqui, ó, tá? Livro didático, o PNLD, ok? Então, vamos ver quais páginas vocês irão fazer. Vamos lá, ó. Você vai, no PNLD, fazer a página 206. Qual questão? Somente a segunda questão. Na página 206, somente a segunda. Terminou? Não. Aí você vai lá para... Quando você terminar essa daqui, né? Você vai lá na página 207 e você vai fazer a terceira questão. Na página 207 é a terceira questão, tá? E aí, para concluir, você vai na página 209. Lá na página 209, não tem dizendo se é primeiro, se é segundo, se é terceiro. Lá tem assim, ó, valor posicional. Você vai fazer ela todinha, a página 209 toda, tá? Completa, porque lá tem valor posicional, você vai fazer só sobre valor posicional. Entendido? Então, a atividade de hoje no PNLD, página 206, só a segunda, página 207, só a terceira, página 209, valor posicional completo. Ok? Aguardo as fotos de vocês e eu retorno no seu WhatsApp quando você me mandar as fotos com a correção dessa atividade. Bons estudos!